Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. Eu começo falando de coronavírus. Uma subvariante da Omicron é 33% mais infecciosa do que a original. Esse foi o resultado de um estudo feito na Dinamarca. Em todo o mundo, a variante Omicron original, a BA.1, é responsável por mais de 98% dos casos de Covid. Mas a subvariante da Omicron, BA.2, rapidamente vem assumindo o controle na Dinamarca e é considerada mais transmissível do que a primeira. Um estudo dinamarquês apontou que a nova cepa também tem mais chances de infectar pessoas vacinadas. A pesquisa analisou infecções por coronavírus em mais de 8.500 casas, entre dezembro e janeiro. A conclusão foi que as pessoas infectadas com a subvariante tinham 33% a mais de chance de infectar outras pessoas em comparação com as pessoas infectadas com a BA.1. Uma pessoa exposta a Omicron BA.2, que é a subvariante, tem 39% a mais de risco de ser infectado dentro de 7 dias. No caso de ter contato com alguém infectado com a variante original, a probabilidade de pegar a doença cai para 29%. Casos da subvariante da Omicron também foram registrados nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Noruega, mas em uma extensão muito menor do que na Dinamarca, onde representa cerca de 82% dos casos. O Fundo Monetário Internacional fez um alerta aos países da América Latina e do Caribe para o risco dessas regiões enfrentarem problemas com suas populações por causa do impacto da pandemia nas economias. Analistas do Fundo Monetário Internacional avaliam que os países da América Latina e Caribe enfrentam um risco de mal-estar social pelo impacto da pandemia em suas já estagnadas economias. Para o FMI, é fundamental que os países da região garantam um crescimento que considere as desigualdades. O fundo ressalta que, com um calendário eleitoral intenso que se aproxima, o mal-estar social continua sendo um risco importante. Os técnicos do FMI também afirmaram que a busca de políticas para reativar a expansão econômica com ênfase na inclusão social deverá ser acompanhada pelo combate à inflação. O ano de 2021 foi marcado pelo forte aumento dos preços na região. O relatório é assinado pelo ex-presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein, que assumiu este mês como diretor do Departamento das Américas do FMI. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse ao parlamento lamentar as inúmeras festas realizadas na sede do governo durante os confinamentos impostos pela pandemia de Covid-19. Mais cedo, o premier recebeu uma versão reduzida de um relatório interno sobre as 16 celebrações realizadas em Downing Street em 2020 e 2021, mesmo com medidas restritivas em vigor. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas. Sinto muito pelas coisas que simplesmente não acertamos e também pela forma como este assunto foi tratado. Não adianta dizer que isso ou aquilo estava dentro das regras. Não adianta dizer que as pessoas estavam trabalhando duro. Esta pandemia foi difícil para todos. Pedimos às pessoas de todo o país que fizessem sacrifícios extraordinários, não se reunissem com familiares, não visitassem parentes antes de morrerem. Eu entendo a raiva que as pessoas sentem. O relatório apontou falhas de liderança e de julgamento no gabinete do premier, sem detalhar quem organizou e participou das celebrações. O texto é vago sobre os eventos, já que 12 encontros são investigados pela polícia, que pediu menção mínima para evitar interferências. A oposição insiste na renúncia do primeiro-ministro, acusando Johnson de mentir quando negou que houve festas. Ameaçado por uma possível moção de censura, o premier pediu para aguardar as conclusões da polícia, o que pode demorar semanas ou meses. A Rússia e os Estados Unidos se enfrentaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após a tensa reunião, os Estados Unidos prepararam um pacote de sanções contra membros da elite russa e suas famílias, caso o país invada a Ucrânia. A Rússia e os Estados Unidos se enfrentaram nesta segunda-feira no Conselho de Segurança das Nações Unidas devido à concentração de tropas russas na fronteira com a Ucrânia. Diante da escalada das tensões, os Estados Unidos afirmaram que estão dispostos a desmentir o que consideram desinformação de Moscou.
A reunião, convocada pelos Estados Unidos, ocorre diante do crescente medo de uma invasão iminente da Rússia na Ucrânia, apesar do Kremlin negar energicamente. Em um comunicado publicado após o início do encontro, o presidente americano Joe Biden alertou a Rússia de que um abandono da via diplomática terá consequências severas. Já a Rússia tentou impedir que os 15 membros do Conselho dessem sinal verde à reunião, com acusações do embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, de que os Estados Unidos tentam gerar histeria. O governo americano prepara um pacote de sanções específicas contra membros da elite russa e suas famílias, a serem aplicados caso a Rússia ataque a Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Um vazamento de petróleo que afeta a Amazônia equatoriana desde sexta-feira atingiu um dos rios que abastecem comunidades indígenas e contaminou parte de uma grande reserva ambiental de 400 mil hectares. A área protegida foi criada em 1970, tem 403 mil hectares no nordeste do Equador e se estende por províncias andinas e amazônicas. A área abriga uma variedade de fauna e é uma importante reserva hídrica. Em princípio, as autoridades relataram 2 hectares afetados pelo derramamento de petróleo. A empresa Oleoduto de Crudos Pesados reconheceu na segunda-feira que o petróleo atingiu a água. Eu diria que tivemos sucesso nisso, conseguindo conter a grande maioria do petróleo que saiu do oleoduto. No entanto, estamos cientes e estamos trabalhando para isso, que pequenos vestígios chegaram aos cursos d'água. A empresa começou a fornecer água para várias comunidades e se comprometeu a dar alimentos e assistência médica. Estamos em processo de remediar o solo afetado e também a vegetação, bem como aqueles pequenos vestígios deixados no percurso de água em algum setor da costa, a margem e o rio. Tinha um cheiro muito forte. A OCP nos retirou naquele dia porque não podíamos dormir. Moro com minha esposa e meu filho e não conseguíamos dormir por causa do cheiro. Então nos evacuaram daqui para o hotel onde estávamos hospedados. A emergência ambiental foi causada pelo rompimento de um duto que transporta cerca de 160 mil barris por dia. Sua capacidade máxima é de 450 mil. O mau tempo na área desprendeu grandes rochas que caíram sobre o duto em um local chamado Piedra Fina, a cerca de 80 quilômetros de Quito. Uma última informação, a Marinha da Tailândia segue mobilizada para limpar milhares de litros de petróleo no Golfo do país, após o derramamento na semana passada de um oleoduto submarino. Pelo menos 60 toneladas foram derramadas no mar antes que se controlasse o vazamento ocorrido em 25 de janeiro na costa da província de Rayong. A área contaminada se estende por cerca de 50 quilômetros quadrados e a camada de óleo começou a chegar à costa neste fim de semana. A praia de Mai Hampueng foi fechada para banhistas e os trabalhos de limpeza começaram. Koh Samet, uma ilha turística próxima muito popular entre os moradores de Bangkok e turistas estrangeiros, também está ameaçada. Teme-se que o petróleo continue chegando à costa nos próximos dias por causa do vento. O Greenpeace lamentou a alta frequência desse tipo de incidente no país. Segundo a ONG, foram registrados 240 derramamentos de petróleo na Tailândia desde 1974. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.